Fala galerinha, Valdemar, segundo ano. Pessoal, tô segurando aqui o celular, mas acho que vai dar certo aqui. Vou explicar aqui as questões número 2 e a de número 1 aqui para vocês, certo? De física, que tá na plataforma. Estamos falando aqui sobre transformação gasosa, pessoal. Então, o assunto é bem simples, né? A gente tem três tipos de transformação: a isovolumétrica, a isotérmica e a isobárica, beleza? Depois vocês dão uma olhada direitinho aí no livro de vocês ou em algum material aí que possa estar ajudando vocês aí pela internet. Pessoal, primeira questão para a transformação isovolumétrica. A gente sabe que a isovolumétrica, pela lei, por essa fórmula, a gente tem π por Votor, certo? O que é π por Votor? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Se ele está dizendo que o volume é constante nessa situação da transformação, então vamos fazer o seguinte: cancelamos aqui os volumes e temos só a pressão inicial sobre a temperatura inicial igual a pressão final sobre a temperatura final. Então, se a gente analisar na questão, ele diz que a temperatura final ela é quadruplicada da temperatura inicial. Ele quer saber o que é que acontece com a pressão final. Então vamos lá. Você colocando aqui pressão inicial sobre temperatura inicial, você vai ter pressão final sobre 4 vezes a temperatura inicial, que seria a temperatura final, né? Ele está dizendo que é 4 vezes a inicial. Então você tem PF vezes TI igual a PI vezes 4 vezes TI, né? A gente já sabe que PF, TI é temperatura inicial, pressão final e beleza. Pressão final é igual a pressão inicial vezes 4 vezes TI sobre TI. Porque esse TI aqui ele passou dividindo, pessoal. Então, cancelando esse TI com esse TI, nós temos PF igual a PI vezes 4. Ou seja, pressão final é 4 vezes a pressão inicial. Então, você tem a alternativa C, que diz que pressão final será o quádruplo da inicial, certo? Então, nós caímos aqui para a segunda questão, que ele dá alguns dados referentes à segunda questão. Volume inicial do gás, pressão inicial, temperatura inicial. Ele quer saber o quê? Nessa questão, ele quer saber o volume final. Ele dá a pressão final, ele dá a temperatura final. O detalhe maior que eu quero que vocês atentem é que o gás ele é sempre em Kelvin, certo? Então, se veio em Celsius, transforma para Kelvin. A gente já aprendeu essa transformação no começo do ano. Basta só somar mais 273. Você somando dá 500 e somando aqui dá 300. Substituindo na fórmula, você tem pressão 1, volume 1, temperatura 1 igual a pressão 2 sobre vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Essa questão de 1 e de 2 é a mesma coisa de I e de F, certo? Tanto faz você colocar um número com uma letra. Também significa inicial e a final. Vamos lá. Substituindo vai ficar 4 vezes 25 sobre 500, né? 4, 25, 500 igual a 1, que a pressão final é 1 atm. E aqui vai ficar volume final, que é o que tu quer saber, sobre 300, que é a temperatura final. Cancelando os zeros, nós temos, 4 vezes 25 vai ficar 100, né? Sobre 500. Cancelando os zeros, nós temos 1 sobre 5. E multiplicando 1 vezes V2, é V2, né? Repete aqui o 300, então fica 1 sobre 5 igual a V2 sobre 300. Fazendo aqui a regra de 3 aqui, você vai ter 5 vezes V2 igual a 1 vezes 300. Passa esse V2 que está multiplicando, dividindo para o outro lado, né? Ou esse 5 que está multiplicando o V2, ele passa dividindo para o outro lado, então você vai obter V2 igual a 300 dividido para 5. Então, volume 2 é igual a 60 litros. 300 dividido para 5, 60. Alternativa C. Pessoal, só relembrando a vocês do que eu falei. A terceira questão, ela é a mesma forma de fazer a primeira questão. Então, você tiver olhado esse vídeo, você vai conseguir desenrolar a terceira questão. Só pela primeira questão, certo? Qualquer coisa, se não conseguir, dá uma olhada nos videoaulas aí que tem no YouTube, certo? Que esse assunto é um assunto fácil, beleza? Show! Um abraço para vocês, tenham um ótimo dia aí, todos.